Pois bem, eu tenho a missão de iniciar um debate, né? Eu vou falar só um pouquinho e depois você fica à vontade, né? Quem quiser participar. É muito denso, né? Essa é uma matéria que tem realmente vários elementos, trabalha com essa ontologia tradicional, trabalha com essa visão de mundo também, né? E, sobretudo, com uma maneira muito desafiadora de compreensão do próprio sentido da história, né? Eu acho que isso é um aspecto muito forte, né, no teu texto em relação ao que você apresenta do Heidegger, né? Essa ideia de que a história não é um acervo, né, e que acho bacana é isso de que o que é decisivo no passado não é justamente o que não passa, né? Mas assim ainda fica um pouco difícil acompanhar, por exemplo, o que é esse Deus aí no Heidegger, né? O que está falando quando ele fala em Deus? O que é Deus para Heidegger, né? Porque você, de fato, falou um pouco no começo que essa afirmação ela não deve ser tomada num sentido religioso, né? Não é uma apelação, mas, ao mesmo tempo, é um desafio entender isso, né? O que é Deus aí? Se você puder, né? Não sei, falar um pouquinho. E uma outra coisa que me chamou muita atenção também, isso eu não sei nem perguntar muito isso, mas essa noção do ser que você fala, bem interessante, né? De que na relação de ser com ente, ser não é a totalidade das possibilidades de ente ser. Não é isso? Se eu entendi bem? É isso mesmo. Tem um avanço ainda maior aí, né, nessa concepção de ser, né? Porque a gente já estava tão confortável nessa coisa de que ser, né? É uma totalidade de possibilidades de ser, e você puxa mais, não é um somatório, né? Então, se você puder depois falar um pouco disso. E também de transição, né? Assim, quando é que o pensamento não foi transição? São perguntas ótimas, são perguntas ótimas, as três, né? A primeira delas, o que o Heidegger está entendendo por Deus? Bom, acho que a primeira coisa, quando eu estava falando que a experiência não é uma experiência religiosa, ela não é uma experiência religiosa porque, de algum modo, ela é uma experiência articulada exatamente com a tentativa do Heidegger de pensar a historicidade desse espaço, que é o espaço que é o nosso. Ao mesmo tempo, o que ele está entendendo? Vamos pensar primeiro o sagrado. O que ele está entendendo por sagrado aqui? O que ele está entendendo por sagrado envolve uma noção que, de certa forma, é uma noção cristã, bem fundamental, que é a noção de humildade. Ou seja, o sagrado é exatamente aquilo que nasce da experiência, que é a experiência de que o mundo ele é sempre muito maior do que a minha concepção pode pensar. Então, é exatamente o contrário da religião nos limites da razão pura. Ou seja, é muito mais do que isso, é muito mais do que o que acaba caracterizando o mundo moderno, que é uma tentativa de reduzir o mundo às categorias da razão. Ou seja, o mundo é sempre mais do que isso, ele é sempre maior. Exatamente porque ele é sempre maior, existe sempre alguma coisa que é inabarcável, que é impenetrável, que é refratária ao pensamento calculador. Exatamente essa experiência, que é a experiência de que tudo traz consigo uma certa dimensão, que é uma dimensão que não pode ser penetrada às últimas consequências, ou seja, a sensação que é a sensação de que há um traço, uma atmosfera que é uma atmosfera de sacralidade em tudo que se mostra. Exatamente isso, para o Heidegger, é o espaço da historicidade. Algo que não se mostra, né? Talvez. Né? Nesse mundo, tudo se mostra muito, né? Não sei se mas o que ele está tentando pensar com a noção de terra, por exemplo, é exatamente o que se mostra como fechado. Sim. Então, tem uma dimensão no mundo que não é a dimensão da retração. Terra não é o espaço da retração do ser. Terra
é o espaço da abertura do que se fecha. Então, assim, terra é exatamente o termo para designar o fato de que nesse espaço existencial que é o nosso, nesse aí, você tem incessantemente anúncios da impenetrabilidade, anúncios da impossibilidade de redução de tudo ao pensamento calculador. Exatamente isso é o que retém a historicidade. Porque se história for o que a técnica diz que é história, então história é a mera transformação pontual de conjunturas. História é jornal. Isso que é história. Ou seja, o jornal se torna o veículo fundamental da história, porque ele passa a ser o lugar que é o lugar onde você tem a experiência, que é a experiência da fixação paulatina das transformações pontuais. O que o Harari está dizendo é que história, assim, não diz respeito a esse acontecimento, que é o acontecimento das transformações pontuais. História diz respeito a essa possibilidade, que é a possibilidade do surgimento de novas determinações do ser doente na totalidade. Exatamente para que haja novas determinações, é preciso que haja esse espaço da historicidade. Porque se esse espaço não há, história vira isso, história vira informação. História vira transformação conjuntural. Ou seja, olhando para a CNN e olhando para o que está acontecendo na Síria, você acha que está vendo história. Ou seja, olhando a posse da Dilma, o casamento do príncipe, você acha que está vendo história. O que o Heidegger está dizendo? História não é isso. História não é transformação historiológica. Mas história diz respeito exatamente ao acontecimento, que é o acontecimento dos horizontes, dos espaços históricos, mais do que dos horizontes históricos. E para que isso aconteça, é preciso que esse espaço de ausência de fundamento se retenha. Porque a historicidade do fundamento é o caráter infundado do fundamento. Se o fundamento é absoluto, não tem história. Por isso, só um Deus pode nos salvar. O que significa isso? Só uma nova ontologia pode nos salvar. Agora, para que uma nova ontologia surja, é preciso que você tenha uma ressacralização desse espaço que é o espaço da história. É preciso que essa casa, que é uma casa que foi esvaziada pela fuga dos deuses, os deuses fugiram, porque o sagrado está esvaziado. As igrejas são túmulos de Deus. Isso é alguma coisa que desde o Nietzsche é incontestável. Igrejas são peças desse grande apanágio que é o apanágio do mundo cultural. O cara vai ao cinema, o outro vai a um bar, o outro vai à igreja. Uma coisa. Não tem diferença nenhuma. O que alguém faz hoje em dia na igreja tem absolutamente nenhuma relação com uma experiência efetiva do sagrado. O cara vai lá para subir em estribo de trem, né? Para pisar e subir. Só para isso. Para ter uma experiência que é uma experiência que está no âmbito, que é o âmbito do mundo cultural. O problema disso, para o Heidegger, é que enquanto você não tem uma ressacralização desse espaço, então você não tem história. Você não tem história. E isso é perigoso. E é perigoso por quê? Porque se não há história, parece que você está condenado exatamente a esse movimento incessante da técnica de transformar as crises em novas conjunturas. Porque a técnica é isso. A técnica é exatamente aquilo que não pode abarcar crises. Com relação então, Deus para o Heidegger, só para sintetizar, Deus para o Heidegger é uma palavra para sintetizar exatamente o caráter, que é o caráter desse espaço da história. Por isso é um Deus sem nome, por isso não é um Deus. Né? Por isso, de certa forma, é o último Deus, que tem um papel fundamental, que é o papel de reunir, é o papel do Logos mesmo, de reunir o Logos do sagrado, tornando possível, então, o surgimento de novas vozes do sagrado. Com relação à segunda pergunta, né, que é por que ser não é tudo aquilo que os entes podem ser? Ser não é tudo aquilo que os entes podem ser, porque no fundo da ideia de possibilidade tem uma determinação ôntica de ser. Ser não é ente, mas ser também não é um ente em potencial. Porque se ele fosse um ente em potencial, ele ainda assim seria. Você teria... Sim, porque você falou mais uma coisa também, que eu notei aqui, como é? Ser não é, né? Sim, porque ser não é, né? Isso, ser não é. E o fato de ser não é significa ser acontece como diferença. Então, a tentativa do Heidegger é pensar o acontecimento da diferença. Ele não está tentando pensar a diferença entre ser e ente, porque essa diferença não pode ser pensada. Exatamente porque ela não pode ser pensada, a diferença do ser em relação ao ente não é uma diferença modal.
Não há diferença entre o ser enquanto possibilidade e os entes enquanto realidade efetiva. Mas ser não é nem possibilidade. Ao mesmo tempo, o ser não é nada impelido. Ao mesmo tempo, ele não é passível de ser somatório porque ele é mais. Ele não é passível de ser somatório porque ele também é menos. Ele é menos do que o somatório, e ao mesmo tempo ele é mais do que o somatório. Ele ao mesmo tempo é a medida de tudo que aparece. Porque tudo que aparece é. Sim, numa medida que ao mesmo tempo não pode aparecer. Assim, são as enrascadas de pensar o ser. São enrascadas para quem não tem muito contato com o pensamento fenomenológico. Assim, para que você pense o ser, você tem que pensar o ser em tudo que é. Sim, porque a questão não é, ele não está em nada. Ao contrário, ele está em tudo. Mas o modo dele se mostrar em tudo é o modo fenomenológico de se mostrar em tudo. Você precisa se colocar no lugar para o qual o ser se mostra, sim, não se mostrando. Ou seja, como é que isso acontece? Isso depende fundamentalmente da possibilidade de você se movimentar no interior das ontologias históricas em geral. Ou seja, a partir dos entes para os espaços. Que é o que ele faz na técnica, que é o que ele faz na arte, que ele faz... Ou seja, isso não é uma coisa que você possa fazer em abstrato. Você tem que fazer isso fixando um ente paradigmático, a obra de arte. Sim, um ente técnico qualquer, sim, ele revela para você assim, qual é o espaço do ente técnico. Porque o espaço do ente técnico é o espaço do acontecimento intencional daquele ente. Né? Com relação à transição, porque isso é uma coisa assim, que você vê que eu falei o tempo todo de novo. E eu estava fazendo isso de maneira intencional. Por quê? Porque eu não estou falando aqui da tentativa heideggeriana de pensar o lugar que é o dele. Eu estava falando de outra coisa, eu estava falando de niilismo. Para isso era preciso falar de novo início. Esse novo início, o Heidegger não tem a menor ideia de se virar. Não pode saber. E, ao mesmo tempo, ele não tem nenhuma possibilidade de antecipar. O que importa para o Heidegger não é o novo início, o que importa para o Heidegger é o outro início. E o outro início é exatamente o ponto de tensão com o primeiro início. E esse ponto de tensão é o que o Heidegger tem, a única coisa que o Heidegger tem. O Heidegger só tem a alteridade em relação ao primeiro, que ele conquista na confrontação, que ele conquista na tensão com o primeiro início. Por isso, a transição, o pensamento em transição, não é um pensamento em transição para alguma coisa. Porque o pensamento não está em transição para nada. O pensamento não está indo para algum lugar. Então, assim, tem umas coisas assim, tem umas coisas de heideggerianos que você escuta, assim, que chegam a ser engraçadas, né, cara? Você escuta as pessoas falando sobre como é que vai ser o mundo depois que a técnica desaparecer. Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso, porque isso é um sonho, né? Isso é um sonho. Um sonho. Né? A técnica permanecerá. Mas, assim, um delírio. Acho que é isso mesmo. É um delírio. É um delírio. Né? Mas um delírio que é um delírio que tem um poder sobre as pessoas, que é o poder de contaminá-las. Contaminá-las por quê? Porque parece um delírio bacana. Pô, vamos delirar junto. Pô, legal. É um tempo onde os poetas, assim, eles tenham a voz, onde a técnica não desapareça, porque seria ingênuo, mas onde ela permaneceria num lugar que não é central, onde você teria uma relação não agressiva, onde as coisas apareceriam sem que nem porquê, como a rosa dos Silésios, né? Pô, isso é engraçado pra caralho, assim, eu escuto essas coisas assim, né? Eu fico com uma vontade, assim, enorme de rir, cara. E o cara só pode estar brincando comigo, né? Como é que alguém pode saber o que está por vir, se o ser não é a nada impelido? Se ele não tem nenhuma, assim, se ele não tem nenhuma estrutura de possibilidade? Ou seja, se ele não é o possível. Ou seja, no Nietzsche tem o epíteto do Aurora. Ainda há muitas auroras por vir. Mas diz uma coisa, como é que serão essas muitas auroras? A gente tem condição de saber? Bom, a gente só teria condição de saber se houvesse alguma relação causal entre essa aurora e a próxima. Mas se não houver nenhuma relação causal, se eu não puder deduzir daqui o que vai acontecer em seguida, tudo que eu falar é pura ilusão, é pura fantasmagoria. Né? Por isso, a transição, é isso que eu acho que é bacana no Heidegger também. A transição é o lugar da filosofia para o Heidegger. Pensamento em transição não é um pensamento que está se movimentando para algum lugar. Pensamento em transição é o pensamento que toma a transição como lugar do pensar. Ou seja, o lugar do pensamento é a transição. Por isso tem uma relação, eu estava comentando isso hoje, tem uma relação com Derrida, isso tem uma relação com a leitura do Derrida, né? Assim, com intuições. Né? O que eu acho apenas que a diferença é que o Derrida
ele tenta desconstruir incessantemente as pretensões, que são as pretensões filosóficas de manutenção, né? de permanência. O que eu acho que para o Heidegger é mais importante permanecer no espaço da alteridade. Então, é mais importante encontrar esse lugar, que é o lugar da crise, o lugar da alteridade em relação a todo e qualquer acontecimento histórico específico. Porque uma coisa é certa, eu não sei o que está por vir, mas o que virá não será melhor. Sim, você também não pode saber. Não será melhor, porque também não será pior. Porque você não pode. Dá pra saber. Você não tem como pensar um acontecimento que não seja ao mesmo tempo o velamento do acontecimento. A ideia da errância é que um acontecimento necessariamente vela o caráter de acontecimento. Heidegger fala disso na Introdução à Metafísica, que é a luz que ilumina vela a fonte da luz. Por isso o pensamento, escapar de melhor e pior, que isso não é claro, isso é bobagem, mas o pensamento ele vai ter sempre como tarefa exatamente lembrar do acontecimento apropriativo, porque existe um traço do acontecimento apropriativo que é o traço da errância, que é o traço da ruinância. Então, ele tende a se perder enquanto acontecimento apropriativo. Por isso a transição, se acontecer um novo acontecimento, se acontecer uma nova determinação do ser dentro da totalidade, o pensamento se resguarda no seu caráter transitório, porque pensar significa estar em transição. Eu acho que posso pensar que o ser são os pais, os entes são os filhos, e ele abandona e deixa eles, né, nessa onticidade, né, como você fala, excessiva, mas acho que por si mesma a coisa pode se arranjar. Pode? É porque eu tenho uma impressão muito meio fatalista, né? Isso não é fatalismo. Isso não é fatalismo, me veio na cabeça imediatamente a frase do Saramago, né? Eu não sou pessimista, o mundo é que é péssimo mesmo. Mas não é o que o Heidegger está fazendo, não é de jeito nenhum o que o Heidegger está fazendo. O que ele está dizendo é que o pensamento ele tem um compromisso, que é um compromisso com a superação disso que ele vai chamar de ruinância. Ele tem um compromisso que é um compromisso com a superação da errância. Mas esse compromisso não é um compromisso que você possa, de alguma forma, resgatar em algum momento. Porque é constitutivo do acontecimento do espaço a ruinância. Então, o lugar da filosofia é um lugar que não pode ser suprimido. E os mundos, eles não são assim. O mundo da técnica não é um mundo necessariamente ruim. Ele não é isso é alguma coisa que, por mais que, vez por outra, a linguagem do Heidegger dê impressão de diabolização, né? Ele mesmo foi o primeiro a dizer, eu não estou aqui diabolizando a técnica, eu estou aqui simplesmente descrevendo fenomenologicamente o mundo da técnica. Agora, o mundo da técnica não é um mundo, enquanto tal, perdido. Ele é um mundo que tem peculiaridades, tem determinações, ele nos apoia, de certa forma. Ou seja, ele é a morada que é a nossa, ele é a nossa casa. Agora, ele traz consigo um risco, que é exatamente o risco da supressão da historicidade. Exatamente porque ele traz consigo esse risco, é necessário que o pensamento guarde, que o pensamento cuide desse espaço que é o espaço do acontecimento possível. Por quê? Porque se não se cuida desse espaço, esse espaço desaparece. E se esse espaço desaparece, a história se transforma nisso. A história se transforma na mera sucessão dos acontecimentos historiológicos. E aí, então, parece que a única forma, que o único lugar da história é exatamente o acompanhamento paulatino dessas transformações. Um jornal fica velho à tarde. Que é uma coisa impressionante, o que acontece hoje com a internet, né? Ou seja, um jornal fica velho à tarde. Eu, como bom flamenguista, fico vendo sempre as aquisições do Flamengo. O jornal que eu lia de manhã já está ultrapassado. Porque ele chega na minha casa no momento em que o Flamengo pode ter contratado alguém, que eu não sei. E aí, então, eu tenho que entrar na internet para saber que se entre o jornal e a hora que que eu leio, se já foi alguma coisa, se alguma coisa já aconteceu. E aí, parece que isso aqui é história. Parece que a história é isso. Só que aí, a história, então, é aquilo que fica velho a cada instante. E isso é terrível. Significa que, no fundo, não há nada histórico, não há mais nenhum evento histórico. Porque não há nada realmente histórico. Como é que você define? Você tem um historiômetro, você vai chegar e dizer não, daqui para cá é realmente um evento histórico. Né? A rebelião dos egípcios contra o tirano é história.
Agora, isso vai para a história, né? Não, assim, você tem que selecionar de alguma forma os eventos que têm um poder um pouco maior, mas tudo é ideológico, tudo é completamente assim, pautado por juízo de valor. Ou seja, isso é alguma coisa que, que tem um caráter peculiar. Fica à vontade. Deixa eu pegar uma coisa bem pontual. Eu achei uma das coisas que eu gostei muito na sua apresentação foi muito elucidativo quando você colocou a questão do fundamento e do ser. De que maneira qualquer fundamento é essencial, porque na verdade existe uma relação ao ser que em si não é um fundamento. Isso. Talvez só fundamento. Aí eu fiquei pensando o seguinte, a gente acompanha o Heidegger e vê que existe um ir em direção a um pensamento que possa pensar o ser. Né? Então, Heidegger, essa sensação que eu tenho, que a vida inteira ele se esforçou para ir cada vez mais em direção a um pensamento essencial. Então. Mas eu me pergunto o seguinte, uma vez que ele mesmo colocou desde o início essa diferença do fundamento do ser, pensar essa diferença ontológica não foi o que ele sempre fez, desde sempre. O Heidegger sempre pensou o fundamento. Ao contrário de se pensar metafisicamente os entes à luz do fundamento, ele pensou o fundamento. De várias maneiras. E aí eu fico pensando, por que será que o Heidegger se esforçou tanto? É como se estivesse assim, ainda não é o suficiente, ainda não estou suficientemente, ainda não estamos preparados para pensar. Quando, na verdade, se pensar e pensar a diferença, foi o que ele sempre pensou. Então, como explicar esse esforço para um dia conseguir pensar? Acho assim, bom, acho que você pode responder isso realmente acompanhando as transformações, não é? Porque o que é a diferença ontológica, a princípio? A transição que você sugeriu é isso. O pensamento dele é uma transição. Ele apenas ficou em transição de várias maneiras diferentes. O pensamento dele é um pensamento transitório. Ele é um pensamento transitório. Mas o Heidegger lá da frente não pensou mais profundamente, melhor talvez, do que o Heidegger sempre pensou de várias maneiras. Isso, exatamente. Assim, tem um modo diverso de pensar. A questão toda é que, por exemplo, inserir tempo, fundamento é mundo. Ou seja, ele não está pensando ali em alguma coisa como a determinação do ser doente na totalidade no interior do pensamento metafísico. Ele não está pensando assim. Então, assim, de certa forma, a diferença ontológica no ser e tempo, ela está completamente restrita ao ser aí. Ou seja, o ser aí é esse ente que sendo se relaciona com o seu ser. Então, ele é que experimenta a tensão que é a tensão de ser-ente. E a diferença ontológica está ali. Ele não usa ainda a expressão assim tão sistematicamente, mas a diferença ontológica está ali. Mas, a partir do momento que ele tenta pensar o acontecimento do próprio aí, é nesse momento que ser e fundamento passam a se correquisitar. Porque o modo como a tradição pensou o ser implicou exatamente a equiparação entre ser e fundamento. Para a tradição, ser é fundamento. Exatamente isso aqui é esquecimento de diferença ontológica. Porque é esquecimento de que ser não é fundamento. Porque não há fundamentos últimos. Mas uma questão bem recorrente. Fátima, eu acho que propõe o seu livro de interpretação. Nessa perspectiva, como evitar um relativismo? Né? Aquele argumento chato, fala, então Heidegger é um relativista. Como todo fundamento é inessencial, ele pode conviver, vários fundamentos podem conviver em uma questão de interpretação. Na verdade, fenomenologia é um anti-interpretacionismo, a gente tem que lembrar disso, né? O que o Heidegger está tentando pensar, isso é uma coisa que eu acho mesmo, eu acho que o Heidegger, do início ao fim, ele está tentando levar a termo o projeto da hermenêutica fenomenológica. O que ele está tentando pensar a partir de um certo momento é esse espaço como um todo, esse espaço existencial que é o aí. Pensar esse espaço como um todo é pensar esse espaço hermenêutico. Mas esse espaço hermenêutico, ele não é apenas um espaço hermenêutico. Quando ele critica, por exemplo, o Dilthey, os problemas fundamentais da fenomenologia, e ele critica o Dilthey sem ao mesmo tempo dizer que o Dilthey é o pensador central
para as suas intuições mais importantes, mais decisivas, quando ele critica o Dilthey, ele critica dizendo que a noção de visão de mundo é ôntica. E ela é ôntica porque ela determina como é que alguma coisa aparece no interior de uma visão de mundo. Então, assim, ela não dá conta, dá conta da própria constituição do horizonte enquanto tal. Ela não dá conta da constituição do espaço enquanto tal. Quando ele está dizendo isso, no fundo, o que ele está dizendo é que o caráter desse horizonte não é hermenêutico apenas, é intencional, é fenomenológico. Tem uma característica da fenomenologia, é que na fenomenologia você pode ter determinações particulares que não deixam de ter conteúdo universal pela sua particularidade. Quando você pega uma relação intencional, numa relação intencional, o que se mostra no seu campo de mostração. Esse campo de mostração é particular. Ou seja, é particular ao acontecimento intencional. Agora, por mais que esse acontecimento intencional seja particular, o conteúdo é ideal. E o conteúdo é ideal porque o conteúdo é independente de quem experimenta a relação intencional. Porque a relação intencional abre o campo de manifestação do ente. Por isso, um mundo, enquanto um campo intencional, por mais que ele seja particular, por mais que ele seja determinado de maneira particular, historicamente particular, o que ele mostra não é particular. Existe uma verdade da técnica. Existe uma verdade da subjetividade moderna. Sendo que o conteúdo dessa verdade é ideal. Não é particular. Não é debitário de interpretações. Exatamente porque o conteúdo dessas mostrações é um conteúdo que aparece no interior de relações intencionais, em horizontes intencionais. Para dizer isso de maneira um pouco mais concreta, para quem não tem uma lida tão intensa com a fenomenologia, acho que a melhor forma de pensar isso é o exemplo do enunciado do Husserl. Né? Eu chego agora e enuncio alguma coisa. Eu chego e digo, pô, esse copo está vazio. Alguém pode perguntar, pô, o que Casanova quis dizer naquela hora? Pô, será que ele quis, na verdade, que a gente colocasse água para ele? Bom, mas para além do que eu quis dizer, eu disse alguma coisa. Esse copo está vazio. E o que eu disse se autonomiza da minha intenção informativa. Nesse sentido, o conteúdo do que eu disse é ideal. Mas é claro que esse conteúdo é particular, porque o que eu estou dizendo é que esse copo está vazio. Mas é irrelevante se a situação é particular. Fenomenologicamente pensada, ela é ideal. E ela é ideal porque o conteúdo dela não é debitário daquele que experimenta o enunciar. Ela não é debitária, o conteúdo da intencionalidade não é debitário do fato de ser eu que estou enunciando. A mesma coisa acontece com o mundo. O mundo é um horizonte hermenêutico, mas esse horizonte hermenêutico é fenomenologicamente estruturado, porque mundo é campo fenomenológico, mundo é campo intencional. Você pode pensar em mundos, mas cada mundo, na sua particularidade, tem conteúdos ideais. E nesse sentido você não tem relativismo histórico. Ele é um pensador de mundos. Né? Ele é um pensador que está pensando, que está tentando determinar horizontes, espaços históricos. E esses espaços históricos são marcados por um certo conteúdo, que é um conteúdo fenomenologicamente pensado ideal. Esse último Heidegger é mais do que o primeiro, eu acho. Na verdade, ele está pensando nos acontecimentos apropriativos, né? Ele não está pensando no acontecimento apropriativo só. E aí, quando um acontecimento apropriativo se dá, você tem uma época. Você não tem apenas uma época, você tem várias épocas. Né? Você tem épocas do ser, você não tem uma época só. E como você não tem uma época só, o que acontece em cada época? Cada época é o acontecimento intencional da apropriação. O que significa se desprender? Vamos lá. A cada vez um mundo. Mas há cada vez um mundo dotado de conteúdo ideal, porque o conteúdo é fenomenológico, não é debitário de interpretações. Não. Sim, claro. A cada vez você tem um mundo. Claro, a cada época você tem uma época. Mas no interior dessa época, o conteúdo da época não é debitário de relativismo histórico. Isso é uma coisa que eu demorei a beça para descobrir qual era a saída para isso, cara. Porque é um fantasma, o Gadamer diz isso com toda clareza. O fantasma da filosofia contemporânea é o relativismo histórico. Porque o fantasma da filosofia contemporânea é exatamente essa impressão. Bom, então tudo bem. Então quer dizer que a gente só tem horizontes hermenêuticos.
E que no interior de um horizonte hermenêutico faz todo sentido dizer alguma coisa. No interior de um outro não faz mais. Bom, mas qual é o critério, então, para você julgar de maneira transhistórica? Isso só é um problema quando você não pensa fenomenologicamente. Porque pensar fenomenologicamente significa pensar o acontecimento, que é o acontecimento intencional desse espaço. O mundo não é o espaço. Vamos pensar isso na questão da técnica. O que o Heidegger faz na questão da técnica? Ele faz a mesma coisa que ele faz com o utensílio em ser e tempo. Ele fixa um ente técnico e do ente técnico pensa o horizonte, que é o horizonte da técnica. Por isso, pensar o horizonte da técnica é alguma coisa que não acontece por uma concepção heideggeriana. Ele vai pegar o ente técnico, que a gente podia descrever de maneira adequada, e vai pensar o ente técnico no horizonte, que é o horizonte de demonstração do ente técnico. Mas fazendo isso, quem está determinando o conteúdo desse mundo é o horizonte. E o conteúdo desse mundo é ideal, não é relativo. Porque o que se mostra nesse mundo, se mostra nesse mundo. Não porque eu quis que ele se mostrasse assim, mas se mostra porque ele se mostra assim. Pensar fenomenologicamente é isso. Pensar fenomenologicamente é pensar a partir da evidência daquilo que se mostra no seu campo de demonstração. Não sou eu que recorto. Por isso que fenomenologia é um anti-interpretacionismo. Porque o interpretacionismo diz exatamente o contrário. Não há ser só a interpretação. Não. Relações intencionais não são interpretáveis. Elas são descritíveis. A utilização da palavra descrição vem exatamente para você escapar dos problemas da interpretação. Porque a interpretação é o reino do sofisma. A universidade é um lugar de sofística. Porque é o lugar onde alguém tem uma interpretação e o outro tem outra. E aí ganha quem? Ganha quem conseguir convencer o outro, com o poder dos seus argumentos. Argumento é o fetiche do filósofo. Ou seja, é o fetiche da mercadoria. Então você tem um argumento maravilhoso. Meu argumento é fantástico. Mas o que é um argumento? Um argumento é exatamente aquilo que num determinado contexto vence uma discussão. Isso é o mundo da sofística. O que diferencia a fenomenologia disso é que você quer discordar de mim, não discorda de mim, discorda das coisas, entendeu? Ou seja, eu não estou dizendo nada aqui. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo é a coisa. Então você faz uma coisa, conversa direto com ela e diz para ela que ela não é isso. Eu não posso fazer isso por você. Entendeu? Então, assim, não discorde da minha interpretação, porque eu não tenho interpretação. Dax?